3 de agosto, quinta-feira, não saíram assim muitos dados económicos. Hoje tivemos, de certa forma, os dados dos Estados Unidos que acabam por dar uma nuance de que realmente a economia está bastante resiliente e a pressão da inflação começa a descer. Ou seja, os dados, principalmente de hoje, aquilo que demonstram é que o custo unitário da mão de obra continua a subir, atenção, mas apenas a 1,6%, quando no trimestre anterior tinham sido 3,3%. Temos as encomendas à indústria a aumentar, que é bastante positivo. Claro, estes dados não ajudam muito, porque ficaram abaixo das expectativas, mas a parte importante é esta: enquanto estiver acima de 50, é bastante positivo. Portanto, os dados económicos, fantásticos. Produtividade do setor não agrícola, como podem ver, aumentou bastante. Houve reação a estes dados? Nem por isso. Mas, ah, tendo em conta aquilo que nós temos falado, tivemos fortes quedas, principalmente ontem. É natural haver bounce, para já é isso que está a acontecer. Não quer dizer que não hajam cotadas que estejam bastante negativas. Uma das que eu tenho é a QuantumScape, anunciou ontem, após o fecho do mercado, que iriam vender ações e 17% de queda, claro. É o típico, é o normal. Claro, estas têm um beta mais elevado. Quando estes anúncios saem, dói, e dói bastante. Mas, tirando isso, olhando para as nossas cotadas, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que o nosso índice acabou por ficar praticamente neutro, subiu ligeiramente. Daquilo que eu me recordo, fez um martelo. Não se esqueçam, aquilo que nós andávamos à procura era de uma vela que nos desse pontos de interesse. Martelos têm ponto de interesse. Porquê? Porque indicam tentativa de inversão da tendência. Portanto, tudo que romper o máximo de hoje será pelo menos um indicativo de que realmente poderemos estar a tentar inverter esta tendência de curto prazo. Como é óbvio, volto a afirmar, enquanto não tivermos confirmação, apenas devemos tratar todos estes movimentos como meros bounces. Olhando para as cotadas, BCP foi a que mais subiu, 1,88. Depois temos aqui a Galp a subir praticamente 1% e a Monte Energia lá a acompanhar. De resto, tudo praticamente negativo ou neutro. Temos Greenvolt e as restantes elétricas neutras, de certa forma. A Altri a cair, foi a que mais caiu, juntamente com a Sonai e a Navigator. Já agora, Jerónimo Martins também caiu 0,5%. Ou seja, tudo muito neutro em termos de movimento. Estados Unidos, depois de ontem termos ficado bastante negativos, hoje estamos a ver alguns bounces. Não se esqueçam, para já é isto mesmo, né? Mas sobressai que os setores mais defensivos são aqueles que estão a cair. Portanto, reforça a ideia de que o bounce vai realmente acontecer. Amanhã vamos ter OPEX, ou seja, vão expirar options, e vocês já sabem o que é que isso significa. Volatilidade, umas podem subir só por causa das options, outras podem cair. Já agora vamos ver. Tem que estar com sentimento, ok. Esta é a Sophie para esta semana, e aquilo que vocês veem é que temos aqui os 11, temos aqui os 9,5, é basicamente onde ela anda nos 10. Mas aquilo que nós queremos ver é o SPY e as QQQs. E aquilo que vemos é que, para já, em termos de SPY, temos os 4.550 e os 4.500 SPY ou SPX. É só meter um zero à frente, mas nós estamos abaixo, ou seja, neste momento estamos neste ponto de interesse. Portanto, eu acredito que amanhã realmente, pelas options, é para subir. Olhando para as QQQs, que é o ETF das 100 maiores tecnológicas, aquilo que vemos é que temos os 380 e os 372, estamos mais próximos aqui. Portanto, eu acho que as coisas estão
orientar-se para haver bounce, não se esqueçam. O facto de estarem orientadas não quer dizer que aconteça, portanto, tenham muita atenção. Nós vamos ver alguns casos em que, pelo menos nos Estados Unidos, algumas cotadas começaram a fazer um bounce, mas começaram a fazê-lo cedo demais, e aquilo que aconteceu foi que todas elas estouraram na moving average a 13 períodos a 1 hora, mas a realidade é que foi ao sítio que nós acompanhamos. Moving average a 1 hora, depois de fortes quedas ou fortes subidas, é aquilo que procuramos para haver suporte ou resistência e pelo menos para já está tudo a decorrer como esperado. Olhando então para o PSI, fizemos realmente um martelo, viemos praticamente até à linha de tendência, pivôs estão aqui em baixo, portanto a realidade é esta. Para já a tendência de subida, no entanto, no curto prazo tivemos uma forte queda. Era expectável que houvesse um bounce, eu estava à espera que o bounce acontecesse na Moving Average a 200, como é óbvio. Quando se abre na Moving Average a 200, temos que ficar na expectativa se serve de suporte ou não. Parece que houve um flush e depois acabou por subir, já agora aqui a 1 hora, foi nas primeiras horas, basicamente. Primeira hora, segunda hora fez vela de pausa e depois começou a subir. Fechámos acima da Moving Average a 200, 13, peço desculpa, bastante importante. Zona de liquidez está aqui, basicamente é isto. Portanto, para já, vamos procurar o mínimo mais elevado. O pivô está aqui nos 5.950 pontos. Portanto, se ela vier abaixo, desde que respeite este pivô, ótimo. Se não respeitar, temos que procurar onde é que fica o mínimo mais elevado e depois esperar que ela volte para cima. Isto se houver uma queda. Se não houver queda nenhuma, ela simplesmente vai subir em direção à Moving Average a 50, ou seja, coincidir aqui com a zona de liquidez. Olhando para o IBEX, aquilo que vemos é que fez uma doji acima da Moving Average a 100. Não é bem uma doji, mas quase, né? Não é bem um martelo, é quase uma doji. Enfim, a parte importante é esta. Fechámos abaixo da Moving Average a 100, mas tivemos pressão de compra, portanto, atentos a romper aqui os 7.272 e rompendo, começamos a olhar cá para cima. DAX, praticamente a mesma história. Olhando para o Standard & Poor's, nós tivemos alguma pressão vendedora, mas acabou por voltar. Eu volto a dizer, estamos tão próximos da gap que ela chama a atenção. Pelo que fizemos um flash, perdemos o pivô do gap up e acabou-se por salvar. O que é que isto significa? Significa que basicamente viemos até uma moving average e reagimos. Portanto, estamos a voltar para a moving average a 1 hora, para a zona de liquidez, e por isso é que eu digo, os bounces acontecem. Esses acontecem de uma forma em que as pessoas podem não entender, por isso baixem ou aumentem as time frames. Se vocês acompanham a visão diária, o meu conselho é baixem para a visão horária. Se querem ver uma situação mais macro, né, não tão micro, aquilo que vocês devem olhar é para a visão semanal e veem que ainda estamos muito afastados da moving average semanal, pelo que está tudo em aberto para já. Temos uma forte queda esta semana e agora temos que acompanhar o movimento. Acredito que voltaremos para aqui. Não sei se vamos conseguir romper a moving average. Os Kikikyus estão a fazer praticamente o mesmo movimento e o mesmo acontece aqui com o Russell, que foi aquele que caiu mais de início. Depois temos o Dow Jones das industriais, que estão basicamente na resistência. Já agora, hoje tivemos a apresentação de resultados, ontem, nomeadamente aqui. Porque aqui está com o zoom? Já sei, porque eu fiz aqui o zoom, né? E ele depois faz o zoom. Nomeadamente PayPal, Shopify, Qualcomm, Unity, Robinhood, todas elas apresentaram resultados. A maior parte delas bateu as expectativas. O problema foi os guidance, ou um ou outro item das análises. A Robinhood, por exemplo, apresentou lucros inesperados. Eu creio que foi a primeira vez que eles apresentaram lucros, mas parece que perderam utilizadores. Eu sou honesto, eu quando eles falam de perda de utilizadores, eu olho e digo assim, até que ponto é que isso é importante, né? Eu expliquei-vos, eu tenho a conta no PayPal, se eu desativar a minha conta da PayPal, para a PayPal não interessa, porque eu não faço nada, basicamente há 4 anos com a minha conta da PayPal, para eles não lhes interessa, honestamente.
Mas são reações, todas elas caíram fortemente, fortemente. O mercado está assim, cria expectativas, tivemos fortes subidas e por isso, apesar de baterem as expectativas, as coisas quando é para cair, caem. Amanhã, amanhã não, hoje, não se esqueçam, as duas mais importantes. A Coinbase também vai apresentar, Block, Airbnb, DraftKings. Estejam muito atentos, porque realmente, em termos de apresentação de resultados, hoje à noite vai ser fantástico. E isto pode determinar se as QQQs é para subir ou não. Como é óbvio, com tantas options, pode ser que não faça grande diferença, né? Ou seja, que o trajeto já esteja definido, que é subir na sexta, espero eu, e depois logo vemos o que é que acontece na segunda. No entanto, continuando, temos aqui então a VIX que esteve a subir, chegou à zona de resistência e desceu para baixo, para já é um pullback desta subida, para já. O dólar também está a fazer um ligeiro pullback, o petróleo está a subir, creio que a Arábia Saudita disse que iria manter a redução mesmo em setembro. A questão é, fizemos o pullback, bearish engulfing, estávamos à espera de ver preços mais baixos, estávamos à espera de ver reação à moving average, acabou por acontecer, por isso para já o trajeto continua a ser de subida no petróleo. As obrigações, essas continuam a subir de uma forma brutal. Eu digo brutal porque se vocês forem a ver, nós estamos a chegar ao máximo de outubro, não demora muito. E eu não sei o que é que está por trás disto. Eu confesso, eu entendo a lógica. A inflação está elevada. O facto de a economia estar forte faz com que os juros se mantenham elevados durante mais tempo. Ou seja, isso tem toda a lógica. Eu não ponho isso em causa, mas talvez seja a forma que eles tenham arranjado eu acho que é com barra, né? O S 1002. Ver se. Vamos ver. Vamos ver se é isto. Até é com Enter. A ideia era ver se a yield curve já inverteu ou não. Ainda não. Mas está a começar a vir para cima naquele sentido de tentar inverter, ou seja, voltar àquilo que é a situação normal. Já agora, só para vermos aqui, estas estão a subir muito pouco. Ou seja, basicamente podemos estar a caminhar para aquela situação em de que, no curto prazo, mantemos as taxas de juros elevadas, no curto prazo. O longo prazo, como vamos ficar elevados durante mais tempo, vão ter que acompanhar. E a inversão das curvas das obrigações pode acontecer por força das de longo prazo subirem mais. Tem toda a lógica. Portanto, vamos acompanhar. De resto, Bitcoin está a fazer uma excelente reação a esta zona. Eu meti ontem, salvo erro, hoje, não sei, para ver se vinha aqui aos 78%. Aproximou-se, mas acabou por não vir. Para já está a fazer uma inside bar. Há muitas contagens que dizem que depois desta reação que isto vai ficar bullish, porque estamos com um triângulo em queda. Eu sou honesto, eu vejo aqui um triângulo. Aqui eu tenho que arranjar um pouco de miopia, não é? Como diz o outro, para dizer, ok, a realidade é que isto é um triângulo também, não é? A questão é, vamos ver, os triângulos de queda, os falling wedge, que é assim que eles chamam, têm tendência de romper para cima. No entanto, estão a ver a profundidade que isto tem, né? É bastante longo. Tenham isso em conta. Poderemos andar aqui ainda durante mais tempo, mas as coisas estão a ficar interessantes. Olhando para os setores, vocês veem que a maior parte deles abriu com gap down. Gap downs, aquilo que eu vos digo, é ótimo. Porquê? Porque permite-nos acompanhar, portanto, as têm mais representatividade, são aquelas que normalmente fazem mexer estes setores. De resto, a reação para já está a ser positiva. É um mero bounce, né? Depois de uma queda, fizemos um gap down e estamos a fechar a gap. A energia está a voltar. A Oxy apresentou resultados. Já agora vamos ver como é que ela está. Apresentou resultados. Eu não sei se foram bons, se foram maus. Falhou ligeiramente as expectativas, mas lá está. Não
Abriu com gap down, voltou lá para cima. CVX, Chevron está a fazer o mesmo. Ou seja, para já as coisas estão bastante neutras. Claro, naquelas que têm um beta elevado, elas. Os solares hoje estão a fazer para já em sidebar e as financeiras também a tentar recuperar. Olhando para a Green Volt, visão diária, queríamos uma vela de paragem. O que é que nós temos? Uma vela de paragem. Fantástico. Acho que é isto que nós procuramos em termos de setups de curto prazo. Como é óbvio, o setup de longo prazo, volto-vos a dizer, se quiserem analisar isto desta forma, podem olhar para a questão do Head and Shoulders que se está a formar na visão diária, e este Head and Shoulders por norma resolve-se para baixo, certo? Isto é a situação 1. Até vou escrever aqui que é para nós não nos esquecermos. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Porque é que... não me digam que eu estou com o teclado... Não, está em português. Enfim. Meio estranho, mas tudo bem. Head and Shoulders, visão diária. Ou seja, podemos ter esta situação aqui, ou podemos ter a situação em que temos esta lateralização e podemos estar a fazer aqui uma, como é que eu ia dizer, uma zona, uma lateralização que nos poderá levar a um bounce até aos 6,18. É 1,5%, não sei se vale a pena vocês arriscarem neste ponto. Honestamente, acompanho a visão a 1 hora, acho que é aquela que vos dá melhores pontos de entrada, né? Vocês veem que realmente qualquer coisa aqui acima dos 6,12 poderá nos trazer aqui em direção aos 6,20, começando a perder este pivô, principalmente este, depois temos aqui a Bollinger Band e o mais certo é que começarmos a descer. No entanto, para já temos a pausa. EDP renováveis, temos, não é bem uma pausa, porque não é tão inside bar, vocês notam que aqui é mais inside bar, né? Ficamos dentro da amplitude do dia anterior, apesar de termos furado o mínimo. Esta não, esta fechou abaixo, portanto, tínhamos uma zona para fazer bounce, fizemos, agora vamos ver até que ponto é que isto se mantém. Tendo em conta que estamos a cair com volume a diminuir, e estamos muito próximos de overbought, oversold, volto a dizer, isto vale o que vale o que vale, fixem isso, não se prendam a este tipo de visão se o preço vos diz o contrário, ok? Porque realmente temos uma divergência que é bullish na time frame diária. É raro acontecer, atenção, é raro, mas a parte importante é esta: RSI está a subir, preço está a descer. Isto vai ter que resolver esta divergência. Há duas formas de resolver: RSI baixar, RSI baixa e o preço continua a cair, ou seja, o preço continua a descer e o RSI começa a fazer isto. Portanto, tenham isso em conta. Nós não estamos oversold a um nível que possamos garantir que isto vai resolver para cima. Mas é uma divergência e é algo que nós temos que apontar. EDP é praticamente a mesma história, não é? Temos aqui a tal divergência. Agora vamos ver, fizemos uma pausa, mas tal e qual como a EDP Renováveis, a pausa é uma doji, estamos abaixo da vela anterior. Não é a mais interessante, mas poderá ser aquela que nos dá maior amplitude. Continuo a achar que viremos aqui aos 4, mas vamos ver. Quanto ao BCP, realmente perdemos esta zona de liquidez, realmente nem sequer fechámos a gap na totalidade, ou seja, o máximo aqui foram 23,43, o mínimo hoje foram 3,50, ficou a 0,007 de distância, mas fizemos uma reação, fizemos bounce. Não se esqueçam, quando estamos abaixo da moving average a 13, o que é típico de acontecer? É virmos a de 50. Nem sempre isso acontece, pelo que para já pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, certo? Em que fizemos a tal vela de tentativa de inversão, subimos mais um bocadinho até à resistência e depois viemos até à moving average a 50. É um cenário. O outro cenário é simplesmente voltarmos para esta zona de liquidez, ou seja, em direção aos
25 cêntimos e depois potencialmente aos 25,70. A Galp, a mesma coisa. A Galp continua a subir, vai fechar a Gap, acho que é aquela que está mais interessante neste aspecto, digamos assim. Petróleo está bullish, Galp está bullish, para já aquilo que eu vos digo é com a volatilidade do mercado, a realidade é esta. Nós abrimos, fizemos um flush e depois começámos a estabilizar e lá voltámos para cima. Estamos na zona de liquidez, tenham isso em conta. Portanto, quem entrou nesta zona tem que fazer alguns lucros aqui. Eu sei que custa imenso, porque eu por vezes também não o faço, né? Apesar de ver a resistência, digo assim, isso fura, isso fura. A realidade é, se vocês querem ser traders sofisticados, aquilo que têm que fazer é, sem dúvida, estabelecer um plano. E esse plano, de certeza que inclui venda nos pontos de resistência. Não precisam vender tudo, podem vender só uma parte, mas a realidade é, chegamos à zona de liquidez, vamos ver como é que resolve. Para já ela continua a estar bullish, a realidade é mesmo essa. Ela não tem nada aqui que seja bearish, apesar de forte amplitude de hoje. A nós, tivemos aqui esta queda manhosa, fez um gap up para depois simplesmente cair, ou seja, contrariou completamente o mercado, veio até à Bollinger Band, está próximo de um suporte, é aquela que está menos interessante per se, em termos de bounce, porque ela mexe muito pouco, né? Ela hoje caiu 24 cêntimos, mas teve a subir 24 cêntimos. 0,24%, mas acabou por fazer este tipo de amplitude, portanto, ver a reação aqui à Moving Average, pode ser que ela volte para cima. A realidade é esta, ela está em zona de oversold, pelo que devem acompanhar, mas não é que está mais interessante. Em termos de retracement, eu não ponho em causa que está num ponto interessante, né? Golden Pocket, ela está interessante, mas têm que gerir isto como deve ser. Depois, CTTs fez a mesma coisa. Por carga d'água é que os CTTs fizeram gap up para vir até à Moving Average diária. Eu sinceramente não sei. O nosso mercado de vez em quando é muito estranho. Não sei porque é que fazem isto. Não sei que raio é que lhes levou a abrir aqui. Ou seja, fizemos um gap up face a ontem, ao fecho de ontem, começámos com um gap up de quase 3%. Praticamente isso, e depois afundámos para vir estabilizar aqui. Sinceramente não sei se isto aconteceu no primeiro minuto, é daquelas coisas que eu espero que ninguém tenha posto ordem de compras antes de ver o que é que acontece, porque as coisas são muito estranhas, são muito ridículas, mas enfim, para já está na zona de suporte, vamos ver a reação. Não é das que eu acho que esteja mais interessante, pelo menos para já. Acho que vai estar interessante quando começarmos a romper esta zona aqui em cima. Jerónimo Martins, martelo também, portanto, é agora, vamos ver. Eu acho que ela está interessante para fazer pullbacks. Ela já fechou uma vez aqui acima da Moving Average, depois acabou por perdê-la. Está a batalhar, está-nos a dar uma amplitude cada vez mais pequenina, como é óbvio. Se vocês usarem isto, dá 1%, se usarem isto, dá quase 2%, é 1 para 2. Se colocarem, né? Se fizessem a entrada e metessem aqui um stop, dava 0,25 e o vosso risco-recompensa era muito melhor. Portanto, tenham isso em conta. De resto, eu acho que é que está mais interessante para um bounce. Esse bounce pode nos trazer para aqui, como para a zona dos 25,18. Depois temos a Sonai, que perdeu a bull flag, e é por isso que eu digo, nós podemos acreditar que é uma bull flag, mas as entradas têm que ser aqui em cima. Quem tenta entrar aqui em baixo, depois pode acontecer isto. É uma chatice, mas viemos até à moving average a 100, estabilizámos, perdemos a 200, que é estranhíssimo no mínimo, e tudo também na primeira hora. Ou seja, para já, aquilo que eu vos digo é assim, a maior parte delas a 1 hora está a fazer uma estrutura para fazer o tal bounce em que temos um risco recompensa bastante mais reduzido, não é? Se vocês forem a ver, daqui eu posso usar esta, daqui do ponto onde está, ou mesmo daqui, se entrarem aqui, meterem aqui assim um stop, lá,
ter aqui um stop, claro, é o ideal até meter aqui assim um stop, vocês basicamente estão a ter um risco-recompensa de basicamente 1 para 2,5, ou seja, uma subida de 2,37% para uma queda de praticamente 1%. São estas zonas que nós ficamos à espera. O ideal é entrar aqui acima e meter um stop um pouco mais apertado, como é óbvio. Stops apertados, vocês já sabem, pode disparar falsos positivos, ou seja, dispara e depois sobe. Por isso é que eu aconselho sempre a meter stops mais alongados. De resto, ela está interessante nesse aspecto. A Sonai, ela está completamente desinteressante em termos de voo, porque o voo foi um afundanço. Para já, em termos de RSI, ainda estamos bullish, né? O suporte mais forte situa-se entre os 0,94 e os 0,93. Altri veio até à zona de suporte também, perdeu esta linha de tendência, que não é muito interessante, na realidade não é, mas podemos estar a fazer aqui esta lateralização. É o mesmo que eu falei da Sonai, ou seja, temos uma zona para stops, ou seja, se entrássemos aqui, olhos fechados, temos aqui uma zona de stop. Então podemos dar um pouco mais só para satisfazer aqui a questão da Bollinger Band. Ok, e depois a zona para lucros seria aqui 1 para 4, basicamente dá um rácio bastante interessante. Portanto, nesse aspecto, desde que vocês sejam ágeis, eu acho que é um ponto interessante. Mas, atenção, deem tempo, principalmente se ela cair. Se ela subir, vocês podem fazer uma entrada, mas têm que geri-la muito bem, né? Se ela começar a subir, vocês não se esqueçam, o vosso rácio, vocês olham para aqui, o vosso rácio vai se alterando, né? Se vocês entrarem aqui, que é uma zona de resistência, o vosso rácio é 1 para 2, mas é muito típico chegar à resistência e depois voltar para baixo. Tendo isso em conta, eu acho que ela está interessante nesse aspecto. Olhe para a Navigator e respeitando o canal ascendente é a mesma coisa. Mota em Gil voltou para a zona de liquidez, portanto, se for para vir aqui para cima tem que ser agora. De resto, ela pode lateralizar por causa de ter o RSI ainda elevado, ou pode simplesmente continuar a subir. Eu acho que vai haver movimento para upside, portanto, acompanhem as vossas. Eu acho que é extremamente interessante o ponto do mercado que nós estamos, porque as pessoas têm a tendência de dizer assim, está tudo caro, quando elas ficam baratas, ainda querem mais barato. E eu costumo dizer, aquilo que tem desconto pode ter um desconto ainda maior amanhã, mas se vocês procurarem os setups, meus caros, vocês encontram, como é óbvio, não se ponham a fazer aquilo que eu estou aos poucos a fazer e não estou a ficar contente, que é quase a fazer day trade, porque não tem lógica. Procurem setups que vos digam as coisas, ou a cotada está num ponto que eu acho que é interessante eu entrar. Vamos olhar para a AMD. Ontem furou a zona de liquidez, veio aqui para baixo. Começou com um gap down muito ligeiro. Está a subir bastante. Mas está a subir bastante porque ontem ela já tinha tido a apresentação de resultados e teve um gap up. Faz lembrar a Netflix, né? Creio que a Netflix fez o mesmo já agora, onde é que ela está? Não foi a Netflix. Qual é que foi? Foi a Google? Eu sei que houve uma que apresentou os resultados e fez a First Solar foi isso. Ela apresentou os resultados, fez isto tudo no mesmo dia, como é óbvio. Mas vocês veem, ela começou aqui e diretamente cá para baixo. Claro, foi tudo no mesmo dia. Ou seja, a primeira hora ela começa aqui, faz um flush, foi tudo em queda, foi uma forte queda, mas depois lá voltou para cima. Hoje a AMD está a fazer isto. Só que esta vela demorou um dia, né? Se vocês forem a ver, AMD, esta vela demorou mais tempo, mas para já estamos a voltar para cima, estamos a voltar para a zona de liquidez e é só isto. Portanto, o bounce na AMD está a acontecer. Estamos na zona de liquidez, vamos ver se ela consegue romper, principalmente que ela está a fazer aqui um double top neste momento, 114,59, 114,62, ou seja, ela rompendo isto aqui, ela volta para aqui, mas tirando isso,
é um bounce. Eu olho hoje e vejo assim, a maior parte delas só está a fazer bounce. A Nvidia está a acompanhar, está a fazer um bounce. Ahm, Meta está negativa, mas está a fazer um bounce. Sei lá, dentro das fintechs, inside bar, na zona onde tinha que fazer inside bar, mas hoje não tivemos follow-up para cima. A firm está a fazer praticamente o mesmo, e a Upstart é aquela que está mais louca. Eu fechei a minha posição ontem, nos 67 e uns trocos, porque a moving average estava muito longe, mas eu fiz lucros, que era aquilo que eu queria. Hoje podia ter voltado a entrar, não entrei, ela veio aos 65, 63. A parte importante é esta: ela está com uma força fora do comum, não é? Ela está forte, a realidade é essa, ela está muito forte. A firm, nem por isso, e foi onde eu coloquei, ou seja, eu tirei da Upstart e basicamente comprei a firm aqui. Eu posso-vos mostrar holdings, ou seja, eu vendi Upstart, está aqui, eu vendi Upstart 67,90, foi tudo no mesmo dia, foi, pronto, vendi umas nos 69,82, provavelmente na abertura, e depois aqui mais tarde, e depois vim colocar nos 17,37. Como é óbvio, esta continua, está ligeiramente positiva, mas ela esteve bastante negativa, ou seja, não foi uma boa opção, sem dúvida. A minha ideia daquilo que eu estava a ver é que ela estava a reagir bem aqui à Moving Average de 200. O problema é que hoje lembrou-se de fazer mais um flashzinho e para já continua em queda. Portanto, as fintechs estão bastante estranhas, honestamente. A Upstart, forte. Sophie está presa, literalmente. Ela está presa, mas em breve poderá fazer o tal movimento. Tenho alguma liquidez, eu tenho um preço médio de 10,50 na minha conta de giro, mais ou menos aqui assim. Vou apostar, caso ela consiga reagir positivamente aqui e fazer uma entrada para baixar o preço médio, e quando ela chegar aqui, provavelmente vendo tudo e depois compro metade, volto a entrar, que é para limpar as que tenho dos 10,50. Mas a questão é aquilo que eu vos digo. Movimento muito quieto. Vamos acompanhar a uma hora Tesla. Andamos por aqui, vejam a primeira reação da Tesla na primeira hora, foi voltar cá acima, voltou cá para baixo e depois simplesmente está a voltar para a moving average, está a ficar bullish, está a tentar, mas para já, tendo em conta estas resistências, eu teria cautela. A Riot está extremamente volátil, não vamos fazer análise a esta. C3AI continua aqui presa, por isso para já, sem grandes indicações em termos de movimento. Eu fiz uma posição na NIO, praticamente na abertura, ela estava aqui e eu fui disparando. Porque quando ela rompeu aqui dos 14,78, eu fui disparando e fui sempre aumentando, até que me fartei e meti 14,90 e comprei nos 14,90. Ou seja, foi aumentar tardia, porque agora, olhando aqui em análise, pelo menos está acima da moving average simples, mas era aquela que estava a tentar ficar bullish. Eu ontem tinha feito uma entrada na Xpeng aqui, que ficou positiva, depois começou a ficar negativa, saí nos 18,83, ela fechou um bocadinho abaixo, mas foi próximo do fecho do mercado. Ela fechou close, foi 18,82, eu fechei nos 18,83, ou seja, eu fiz uma ligeira perda, não me apeteceu entrar nela, acabei por entrar na NIO. A NIO para já, agora neste momento, está a fazer aqui uma pausa depois desta subida. Elas estão bullish, mas isto é só uma trade para mim, tanto que eu tenho que começar a pensar em fechá-la. E porquê que eu tenho que começar a pensar em fechá-la? Que ela continua esticada, ela está bullish, a realidade é essa. Bem, parte da zona de liquidez está aqui. Eu só comprei 400 ações, ou seja, na Xpeng, posso mostrar, na Xpeng aquilo que eu fiz foi comprei, como é que está? Ok, está aqui.
Na Xpeng eu comprei 500, 19,06, vendi 18,83, fiz uma perda de praticamente $120. Na NIO estou a ganhar mais do que isso, portanto, uma compensa a outra de certa forma. É isso que eu estou a pensar e depois vou acompanhando e ver posicionamentos. Elas estão bullish, eu é que não sei se quero arriscar uma queda. Eu posso vender metade e deixar a posição a pequena, fica ainda mais pequena, é um facto. ah, mas para já é aquela que está com força. Parece a Upstart, né? Face a Xpeng, se vocês olharem, face a Xpeng, ela está com muito mais força. De resto, aquilo que eu vejo é a Square vai apresentar resultados hoje. Tenham isso em conta. Está a fazer um martelo, pouco importa. Os resultados vão fazer toda a diferença. Eu acredito que ela vem aqui para cima, mas aquilo que eu acredito é pouco importa, né? Ainda para mais com a questão da apresentação de resultados. Quanto aqui à Enphase, ainda não estamos no ponto, e eu volto a dizer, opa, eu não tinha visto isto. Eu meti isto ontem, não sei se foi durante a análise, se foi depois, porque ela estava a fazer isto aqui assim, mas depois estendi aqui assim para o lado, e realmente ela veio até à Moving Average, rejeitou, voltou cá para baixo. Portanto, ela ainda não está no ponto, apesar de estar a ficar cada vez mais interessante. Eu não ponho isso em causa, mas ela ainda não está no ponto. Portanto, fiquem atentos, mas não arrisquem entradas enquanto não houver um sinal. E não se esqueçam, ela pode furar a moving average a 13, fechar acima e depois voltar abaixo. E isso para vocês é um risco. Aquilo que vocês não querem arriscar é esta zona, né? Em que basicamente também tínhamos aqui esta lateralização e ela depois simplesmente hoje não, ontem com o gap down afundou tudo. O mercado ontem não ajudou, mas eu olho para a plug e digo, a plug também está a reagir negativamente à moving average, por isso para já não vejo aqui nada que nos diga, ok, é para entrar. Depois temos a Shopify, apresentou resultados, os resultados bateram as expectativas, eu não sei se foi o guidance, o que é que foi, honestamente não sei. Aquilo que eu sei é que a reação foi péssima, portanto, o que é que havemos de fazer? Abriu com um ligeiro gap down, subiu 3,61 e depois afundou para aqui. Ou seja, isto na primeira hora. Não está fácil, está a ficar oversold. Não sei o que é que ela apresentou para ter este tipo de reação. Zona de liquidez está aqui, como vocês podem ver. E para já está a chegar lá. Portanto, vamos ver aqui esta reação à moving average e depois pensar em fazer posicionamentos ou não. O mercado está interessante. Estas quedas consecutivas tornam as coisas interessantes. Agora, o facto de estarem interessantes não implica que façam entradas. A Ford também está a fazer um martelo bastante interessante. Google está a ter uma boa reação à moving average. A Apple vai apresentar resultados, por isso não vale a pena estarmos a olhar para ela. Basicamente a Netflix chegou à zona de resistência, Microsoft gap down, acabou por recuperar qualquer coisinha, está na zona de liquidez, ou seja, o mercado neste aspecto está assim bastante, como é que eu ia dizer, bastante silenciado, né? Vejam, esta apresentou resultados, malhou 6%. Ontem, quando estava tudo a cair, ela abriu com um gap down, acabou por subir. Hoje ela continua a estar aqui quietinha. Não é um movimento extremamente bullish, mas tendo em conta esta liquidez toda que temos aqui, enquanto não resolver, vale a pena fazer entradas médio prazo, digamos assim. A Robinhood apresentou também resultados, foi aquela que eu digo que os resultados foi estranho, porque ela realmente bateu apenas ligeiramente as expectativas nas vendas, muito pouco. Não se esqueçam que as expectativas, aquilo que se estima aqui, já tem em conta guidance anteriores e afins, ou seja, se nós compararmos este trimestre com o anterior, vemos que até houve um decréscimo. Mas a parte que eu acho que é importante é esta: eles deram lucros. Foi uma surpresa, não sei porquê, perderam utilizadores,
perderam. Aparentemente, esses utilizadores não interessam para ninguém. Vamos ver como é que ela reage. Para já, a reação está a ser bastante positiva e a uma hora já deve estar próximo da Moving Average. Não, ainda está muito distante, está a reagir e há 200. Portanto, é uma trade para quem quiser tomá-la. Vejam, temos aqui outra zona de liquidez. Esta vem daqui de mais trás, portanto, vamos tirá-la. Temos aqui esta zona de liquidez que é mais interessante e é aquilo que nós estamos a reagir para já, mas a recuperação é boa. Esta é daquelas plataformas de trading, tipo de giros e afins, mas foi aquela que democratizou o acesso, sem dúvida, a utilizadores por causa da. As não têm comissões, por assim dizer, ganham de outra forma, que se pode chamar manipulação ou não. ah, a parte mais importante é esta. É uma boa empresa, mas tinha um markup deste tamanho. Ela tem muito para recuperar. E se vocês forem ver, longo prazo, aquilo que nós vemos é a resistência, resistência. Estamos a fazer provavelmente uma tentativa para voltar para cima, potencialmente atentos a esta reação, principalmente à Moving Average de 200, se ela voltar para cima. Para já, aquilo que eu vou-vos a dizer é isto: acompanhem a Moving Average uma hora, não tentem entrar antes disso. A AMC pouco importa, a Unity também apresentou resultados que nem parece de uma empresa que suba muito, né, de crescimento, mas a questão é a visão diária. Fizemos um ligeiro gap up, foi vendido até a Moving Average a 50, ou seja, movimento extremamente técnico. Temos aqui uma gap, mas os pivôs continuam a ser mais elevados. Depois temos perdido este, portanto, vamos ver como é que se vai resolver isto entre estas duas Moving Averages. De resto, PayPal também apresentou resultados, não foi? A reação é bastante negativa. Eu creio que eu tinha falado aqui. Eu não uso PayPal per se. Também creio que. Eu de certeza que já falei nisto, que foi da questão de eu nem sequer uso. Ela bateu as expectativas, mas teve muitas nuances na apresentação dos resultados. Eu aconselho a entrarem no Discord para partilhar ideias, trocar ideias. Ela está numa zona de suporte, apesar de eu não ter qualquer tipo de interesse no PayPal, por assim dizer. Ela mexe pouco, mas havia muita pressão de puts que entraram a última hora e trouxe cá para baixo. Olhando para as restantes, o que é que nós vemos? A Tilray continua a estar volátil, mas hoje a fazer uma boa reação à zona de liquidez. A Fastly apresentou resultados, também foi por aí acima. Honestamente, não sei o que é que ela apresentou para os earnings, pelos vistos, para ter este tipo de reação, mas a reação para o upside. Qualcomm também apresentou resultados, foi no fecho, e basicamente, enfim, para já é uma queda de 10%, está numa zona estável. Eu a última vez que entrei nesta foi o ano passado, 2021, não foi o ano passado, foi 2021, na que anda? 2021, fevereiro, é mais ou menos aqui, em que ela apresentou estes resultados, né? E a queda é muito semelhante. Acho que vai estar positiva e tal, e portanto, cuidado, é aquilo que eu vos digo. Vocês olhem para as moving average, façam entradas a partir daí, não se ponham a entrar só porque sim. Se nós vamos colocar aqui 15 minutos, estamos próximos da moving average, agora vejam 5 minutos aquilo que aconteceu. Basicamente, quando começamos a martelar é quando nós começamos a ter interesse. Como é óbvio, esta subida podia-nos ter levado lá acima, podia, mas eu acho que é tirar tanto a moeda ao ar que nós ficamos sem qualquer tipo de noção do aquilo que estamos a fazer, não é? Porque ela abriu, caiu, fez aqui quase com o martelo, começou a romper e nós dizemos assim, ok, eu sou day trader, vou entrar aqui. E quando é que eu saio? Quando é que eu saio? Eu saio quando ela começa a ficar negativa. Enfim, não é fácil. Aquilo que eu vos digo é, acho que é mais fácil 1 hora, 15 minutos, o que preferirem, e depois reagirem. Para já, o movimento está a ser
tentativa de recuperação. Acho que o mercado em si está a tentar recuperar, se vai ficar assim, ou não, isso já é outra história. Mas acontece aqui com os chineses, estão a subir hoje, depois de ontem terem caído bastante, estão, quer dizer, a tentar recuperar, não se esqueçam, isto foi um gap down, significa que o gap up 2 nem sequer cobre as perdas de ontem. O mesmo acontece aqui com a BABA. Portanto, para já, o mercado está bastante neutro, estamos a fazer bounces e vamos ver até onde é que esses bounces nos levam. Se vocês tiverem alguma cotada que tenha um bom setup, que esteja interessante, partilhem, deixem nos comentários e digam-me quais são as vossas expectativas para os próximos 30 dias, tendo em conta que a sazonalidade, por norma, diz-nos que agosto, os primeiros dias de agosto, finais de julho, temos quedas, e depois vai estabilizando, mas a fazer um canal descendente, e depois vai chegar uma altura em que vai subir. E é esta fase que nós vamos começar a acompanhar, começar a ficar interessados. Para quê? Para tentar verificar se a sazonalidade se repetir. Setembro é um mês bastante interessante, mas isso significaria entrar quando? Nos mínimos de agosto. Por isso, temos tempo, tenham paciência, de resto, bons negócios a todos e até domingo, potencialmente.